Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar para vocês sobre como estudar a Bíblia. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Muitas pessoas não sabem como nem por onde começar a estudar a Bíblia. E existem alguns aspectos que nos ajudam a gente a entender o texto, e esses aspectos eles são encontrados no próprio texto bíblico. Então, nós teremos aqui uma série onde nós falaremos alguns temas ou alguns aspectos que vai nos ajudar a interpretar a Bíblia de uma forma mais profunda, ok? Então, se você já estuda a Bíblia há muito tempo, isso vai te ajudar. E se você talvez não tem o hábito de estudar a Bíblia de uma forma mais profunda, também já vai te ajudar no início dos seus estudos, ok? Bom, então vamos aqui para qual é o aspecto que nós vamos trabalhar hoje. Então, repetições. Como assim repetições? Repetições eu costumo dizer que é o DNA da Bíblia. Por quê? A Bíblia ela é cheia de repetições. A gente encontra durante toda a Bíblia, do início ao fim, várias repetições. Seja repetições de palavras, repetições de temas, repetições de expressões. E às vezes a gente não sabe como as repetições podem nos ajudar. E eu vou dar aqui hoje um exemplo para vocês de como as repetições nos ajudam. Inclusive, a gente vai estudar isso em um texto de genealogia, que tem muita gente que, quando estuda genealogia, não tem noção do porquê que foi colocado aquilo ali na Bíblia. Não é verdade? Então vamos lá. Aqui é o texto de Gênesis capítulo 5. Olha só, o texto diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, e os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. E aqui começa então a genealogia de Adão. Agora, observe que eu marquei de cores diferentes aqui, aonde nós encontramos um padrão, certo? E esse padrão, ele vai se repetir na genealogia. Então, por exemplo, diz assim, ó: Adão viveu 130 anos e gerou um filho. Aqui tem um aspecto que já é diferente, porque é o início da genealogia, referente a Adão. Isso aqui remete a Gênesis capítulo 1, mas esse aí é um outro aspecto. E depois fala: Adão viveu 130 anos e gerou um filho. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. E aí o terceiro aspecto aqui: todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Viveu muito tempo, né? Então observa, primeiro ele fala, olha, quanto tempo ele viveu até gerar um filho. E aí fala o nome do filho. Aí ele fala que depois que gerou esse filho, ele viveu mais tanto tempo e teve filhos e filhas. E aí ele fala o total da vida e fala que morreu. Depois, olha só, novamente. Então, Sete, que agora é o filho de Adão, então Sete viveu 105 anos e gerou Enós. Então, quanto tempo ele viveu até gerar alguém? Tá aqui de vermelho. Depois que gerou Enós, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. O mesmo padrão. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Da mesma forma. Aqui já é interessante porque se você olhar todas as genealogias da Bíblia, você nunca vai encontrar dizendo que a pessoa morreu. Ela fala, olha, fulano, filho de Beltrano, fulano que é pai de Beltrano. Então, você sempre vai encontrar somente as genealogias. Mas nunca você vai encontrar dizendo que aquela pessoa da genealogia morreu. Somente que em Gênesis 5 aparece. Ou seja, então nós já temos um padrão, certo? Que se repete na genealogia, que é não mencionar a morte. E essa genealogia é a única que menciona a morte. Então já é uma quebra da repetição, entendeu? Então a repetição ela pode servir para dois aspectos na compreensão do texto. Quando existe um padrão de repetições e aí há uma quebra dessa repetição, a ênfase está na quebra da repetição. E a gente vai perceber que é o que acontece aqui no capítulo 5. Então, perceberam o padrão que se repete? Agora vamos para o restante, os outros versos. Vamos pular um pouquinho e vamos chegar no momento onde há uma quebra dessa repetição. Então diz lá, ó, Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Então, da mesma forma, quanto tempo viveu até gerar alguém? Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas, mesma estrutura.
Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Mesma estrutura. Agora, observa aqui no verso 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Mesma estrutura. Aí depois diz, Enoque andou com Deus. Opa! Já foge da estrutura, já foge da repetição. E depois diz que depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Opa, ele retorna para a repetição, né? Todos os dias de Enoque foram 365 anos. É a mesma estrutura, mas tem um elemento aqui diferente. Aqui ele sempre termina dizendo o quê? E morreu. Mas, no caso de Enoque, ele fala, viveu 365 anos só. Por que não fala que Enoque morreu? O texto diz aqui, Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Ou seja, Deus levou Enoque para o céu. Observe. E aí depois ele volta de novo e continua a estrutura. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias no Metusalém foram 969 anos e morreu. E aí continua o restante da genealogia da mesma forma, com o padrão se repetindo. Mas o único que há uma quebra é Enoque. Na verdade, nós temos aqui também de Adão, né? Isso que já é uma quebra da repetição, que existe um propósito também, isso que está relacionado a Gênesis capítulo 1, mas em especial Enoque, principalmente o Enoque sendo o sétimo da genealogia. Então, Enoque andou com Deus. Por que Enoque não morreu? Porque ele andou com Deus. E aqui já existe uma aplicação para a nossa vida, né? Talvez nós podemos até passar pela morte física, mas existe uma promessa de vida eterna. E nós não precisamos morrer a morte eterna. Ainda que morramos aqui, mas não morreremos eternamente, porque existe a esperança da ressurreição. Mas para que isso aconteça, a gente tem que seguir o exemplo de Enoque. Enoque andou com Deus. E pelo fato dele andar com Deus, é que ele não morreu. Deus tomou para si. Se você gostou desse vídeo de hoje, comente aqui o que você... Se você já tinha reparado essas repetições. Comente se você tinha dificuldade de estudar genealogias também. E pode também fazer perguntas, as dúvidas que você tem a respeito da Bíblia aqui nos comentários, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.